Boa tarde, pessoal. Um grande prazer estar aqui hoje com vocês, dividindo o palco com galera aqui fantástica. Hoje a gente vai falar sobre problemas e colaborações, né? E o que uma coisa tem a ver com a outra? É justamente esse tópico que eu queria abordar, trazendo alguns conceitos teóricos, como que a gente aplica isso na prática, e juntando tudo isso com alguns cases, demos título a essa palestra, tá? Eu vou passar um pouco mais rápido pela parte teórica, para não ficar muito devagar, né? Muito chato. E vou focar um pouco mais nos cases, tá? Bom, eu sou Mário, não tenho apelido, né? Porque quem chama Mário já nasce com a piada pronta. Hoje eu sou IT and CX Project Leader no Mercado Livre, tá? Então, vamos ao que importa. Beleza. Inteligência coletiva, pessoal. O que é inteligência coletiva? É um conceito relativamente novo quando a gente fala em questões de anos, né, de números. Surgiu lá em 98, são 25 anos, minhas contas não estiverem erradas. Só que 25 anos, quando a gente fala de evolução tecnológica, isso é um infinito, né? E foi justamente a evolução tecnológica que proporcionou a escala, né, que deu a importância da inteligência coletiva. Ou seja, isso foi proporcionado, dado as ferramentas que nos auxiliam no dia a dia para que os times colaborem. Tá? A inteligência coletiva, ela propõe que a inteligência do grupo sempre vai ser maior do que a inteligência de cada indivíduo. Tá? E ela também prega que seja utilizado as fortalezas dos seus indivíduos, né? Ou seja, o Joãozinho faz o que ele faz de melhor e a Maria faz o que ela faz de melhor. Aqui um exemplo muito rápido, tá? De um produto digital do que é de inteligência coletiva, que é a Wikipedia. Os nossos professores acadêmicos não gostavam muito, mas nos ajudam muito no dia a dia para consultar alguma coisa ou outra, e tem pessoas que colaboram, que são especialistas nos assuntos também, então é um acervo digital muito rico. Beleza, práticas de inteligência coletiva. A construção do conhecimento nos ambientes digitais, então, novamente, aí a tecnologia, que é a base para tudo isso. A voz coletiva, né, então, a gente está falando de colaboração, a gente precisa criar conteúdos que sejam orquestrados de diferentes óticas, né? Não adianta uma pessoa escrever algo sobre um assunto e aquilo não ser revisado por um outro. Para quem trabalha com tecnologia ali, conhece XP, é um pouco parecido com uma revisão de um merge request, por exemplo, né? E diversificado. Diversificado quer dizer de pessoas diferentes, não só de formações técnicas diferentes. De pessoas que pensam diferentes e que têm mindsets diferentes, tá? Isso que cria que faz com que o conteúdo seja rico, tá? Acesso democrático. Então, não adianta você criar também um acervo rico, que seja limitado a poucos. E a promoção da cooperação. Também não adianta a gente ter uma baita ferramenta com um acervo maravilhoso e que tenha só meia dúzia de gato pingado colaborando com isso, para manter atualizado e evoluir. Beleza. Engenharia de valor. A engenharia de valor, gente, se a gente vê a definição ali, é uma coisa muito parecida com uma definição de MVP, né? Ou uma das várias definições de MVP, que é uma técnica para chegar no ótimo resultado com o mínimo custo possível. Mas o que é interessante da engenharia de valor, né? São essas três abordagens, que é qual é o problema e o mercado que a gente quer investigar, e aí eu deixo aqui algumas práticas para que você investigue isso, ou seja, design thinking e abordagem extensão-som, né, para avaliar o seu mercado. A função do produto, né, então ter muito claro isso, qual é o propósito do seu produto, o que o seu produto faz e o que os clientes esperam do seu produto, né, e o desenvolvimento de alternativas.
importantíssimo isso aqui, pessoal, porque isso aqui pode salvar o sucesso, né, do seu produto e, às vezes, até da sua empresa, né? Então, eliminar ou substituir passos da operação que sejam ineficientes. A gente falou bastante sobre eficiência aqui, né, no painel. Lembrando que seu produto ele pode ter um BPO também embarcado, né, junto ali no pacote do seu produto, do seu serviço. Não necessariamente é só tecnologia. E também reinventar a experiência ali de UI constantemente, porque você fazendo isso, você consegue dar escala e evoluir sempre o seu produto, tá? Avaliar a possibilidade de terceirizar ou construir soluções in-house. Eu vou dar um exemplo sobre isso aqui no case. Não tem melhor e não tem pior, gente. Essa é a minha opinião. Depende muito da sua necessidade. E calibrar os caminhos aí com frequência para o seu produto market fit, né? Isso aí tem que ser revisado constantemente. O Easyattic. Que diabo é isso, Mário? Não sei quem conhece o livro do Daniel Kahneman, né, que é o Rápido e Devagar, então recomendo bastante. O Easyattic, ele é uma tendência natural do cérebro, né, que faz com que o ser humano enviese a sua decisão baseada nas poucas informações que você tem acesso naquele momento. Isso aqui pode ser um risco tremendo para o seu discovery, para o seu produto. Tá? Então, isso aqui tem que tomar cuidado, né? E o Daniel Kahneman, né, ele é um psicólogo que ganhou o Prêmio Nobel de Economia. Ou seja, ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia estudando comportamento humano. Isso aqui tem tudo a ver com a nossa realidade quando a gente está falando de criar produtos fantásticos. Tá? Algumas técnicas, né, que a gente pode mitigar o risco de Easyattic, que seria, por exemplo, no discovery, né, não ignorar a variedade dos dados. Então, às vezes, você faz ali um levantamento rápido, uma pesquisa curta, obtém uma maioria esmagadora e acha que aquela é a sua realidade. Mas não necessariamente isso é a sua verdade incontestável, né? E o comportamento do usuário, né? Então, você tem que testar como que o usuário vai se comportar também em diferentes cenários, porque o seu produto ele não vai ser fixo, ele vai ser mutável, né? E métricas de ativação, a gente vai falar bastante sobre isso também, que tem que ter uma melhoria contínua, uma investigação contínua e sempre coletiva, olhando os diferentes ângulos. Tá? O Easyattic ele pode ser uma oportunidade também, galera. Quer fazer um hacking de UX, né? Eu deixei um exemplo. É um assunto maravilhoso e abrangente, não dá para a gente se aprofundar, mas basicamente o hacking de UX é fazer com que o usuário faça o que você quer que ele faça. Então, isso também pode ser uma oportunidade, tá? Isso aqui daria um outro papo inteiro só para falar sobre isso, mas deixo aqui também para a gente, para futuras conversas. E a inteligência coletiva versus o discovery, né? Aqueles famosos riscos de discovery citados lá pelo Martin Kagan, são os riscos de valor, de usabilidade, viabilidade tecnológica e de negócio. A inteligência coletiva ela vai ajudar, com certeza, você a mitigar esses riscos. Porque você tendo uma visão por diferentes ângulos, você vai estar avaliando isso aqui de diferentes maneiras, logo, você tem uma chance de maximizar o seu sucesso. Tá? Beleza. Aqui eu listei, gente, um monte de coisa que eu entendo que são, por exemplo, o papel do líder de PM, né? Que é o que a gente tem que fazer, o papel do líder de produto, para tornar todos esses conceitos aqui bonitos, reais. Eu tenho certeza que todos aqui podem incrementar essa lista com outros tantos itens, né? Mas alguns, por exemplo, aqui, facilitar a comunicação, deixar clara a expectativa versus acordo, que tem tudo a ver também com a carreira das pessoas que a gente tem que cuidar. Promover a capacidade de errar, de acertar e de questionar. Isso tem que ser uma cultura enraizada, né? E não levar tudo a sério. Acho que a gente, como líder, tem que ter esse papel de tornar um clima seguro e leve. Né? E, principalmente, gente, o último item ali, para quem está em cima, não sei se está enxergando, mas é liderar com exemplo. Não adianta você falar isso aqui todos os dias para suas equipes de produto,
se você não fala isso aqui para você mesmo na frente do espelho e não age dessa forma. Tá? Então, você nunca vai ter um time de missionários, né, se você não agir dessa forma. Beleza. E o que a colaboração tem a ver com a ativação do produto, galera? As empresas, né, como a gente falou um pouco ali de Easyattic, elas têm dificuldades em transformar dados em ações valorosas, né, em ações que realmente causam impacto. E pulam muitos passos, focando na monetização. A gente vai passar aqui um pouquinho pelo funil de growth. Pulam quase todos os passos e vão direto para a monetização. Porque, claro, tem aquela pressão, né, às vezes um pouco mais acalorada, mas também tem aquela pressãozinha boa de ter a monetização do seu produto. Né? Mas isso aqui é um risco que você pode mitigar com colaboração também. Necessidades de clientes específicos ou necessidades específicas de clientes. Isso aqui, com certeza, também é um risco para a sua ativação, para você ativar o seu produto, que a colaboração também pode te ajudar, porque a colaboração vai ajudar você a ter esses dados ricos, que é o que está citado ali no primeiro item, e você mostrar para os seus stakeholders que o caminho não é esse. Tá? E a maximização da eficiência, né, nos dados, como eu comentei. Com esses dados, você vai ter a real chance ali de provar que você precisa de um tempo a mais para fazer um discovery. A gente falou hoje também em uma das palestras aqui sobre o tempo é uma variável super importante, né? Com esse tempo, você vai conseguir coletar os dados e provar qual que é o caminho que você precisa trilhar para o seu produto. Beleza. E como a gente faz isso, Mário? Vamos começar iniciando respondendo essas perguntas, né? Qual é o seu definition of ready? Falamos um pouco lá sobre engenharia de valor, né? Qual é o seu mercado? Qual é a sua estrela guia? Quais são os seus clientes? Qual é o propósito do seu produto, né? Ou seja, isso tudo são as business questions, trocando em outras palavras também. Então, tenha claro e responda as suas business questions antes de sair construindo qualquer coisa, né? A não ser, claro, que você esteja aí criando uma experimentação, fazendo outro link também aqui com a palestra do nosso colega. Métricas para suas business questions, gente. Nesse momento, você também precisa pensar o que eu preciso coletar de dados nas minhas primeiras interações, para que quando eu chegue lá na frente, eu tenha os dados coletados e possa criar um ciclo contínuo de melhoria. Porque se você não pensar nessas métricas, você vai rodar 1, 2, 3 sprints, um quarter, e não vai saber qual foi o seu checkpoint, qual foi o seu início. Então, eu vou melhorar baseado no quê? Então, defina as suas métricas que você quer medir lá na frente e colocar acionáveis em cima dessas métricas, tá? Ou seja, e quais são os dados que eu preciso? Então, você define as métricas, mas e daí? Eu preciso pensar como eu vou coletar isso. Eu vou começar de forma manual, vou usar alguma ferramenta, mas precisa ter isso claro. Beleza. Com growth, falamos também do processo de growth. O growth ele tem aqui diversas etapas, né? Aqui embaixo tem uma representação visual do funil de growth. Hoje a gente vai focar um pouquinho mais na ativação, mas basicamente ele tem a função aqui de unir diferentes áreas da empresa, né, sobre a perspectiva dos dados, né, como a gente falou bastante, e identificar esses gargalos no processo para que seja proposto melhorias. Tá? Então, focando e afunilando um pouquinho aqui dentro da aquisição, da ativação, perdão. Ativação é o momento que o seu produto entrega aquele valor prometido. Então, a gente falou sobre as business questions, a engenharia de valor, qual é o propósito do seu produto. Então, quando o seu produto é ativado? É no momento que ele entrega aquilo que ele prometeu. Tá? Qual é a primeira interação importante do usuário com o seu produto? Cada produto, cada indústria vai ter uma ação diferente e cada PM vai definir qual é o seu melhor momento considerado aí como ativação. Tá? Importante que isso seja sempre revisto, como a gente vai falar aqui também nos cases. Tá? E sem técnicas de observabilidade, pode ser que o cliente ele não passe para as próximas fases do funil. Então, a gente falou um pouquinho ali
das próximas fases, né? Se o seu cliente não tiver inteirado, né, e se mantendo ali dentro do seu produto, ele não vai engajar, ele não vai o seu produto não vai gerar engajamento para ele. Logo, ele não vai passar para aquela fase que a gente tanto almeja, que é a monetização, tá? E aqui eu deixo alguns exemplos também do que pode ser uma ativação para alguns produtos diversos, né? Que pode ser um download de um aplicativo, o consumo de um conteúdo gratuito, né? Muitos produtos trabalham com uma versão trial ou algo parecido, ou a inserção de um item no carrinho, né? De produtos de e-commerce. Momento ahá. Não sei quem já ouviu falar sobre isso, né? Tem algumas definições do momento ahá, mas dentro do marketing é aquele driver de ativação, que é justamente quando as pessoas têm aquele tchan, né? Falar, então é isso. E isso aqui tem tudo a ver com com a ativação do seu produto, tá? Isso aqui é um estudo, né? É uma área de estudo do marketing e da psicologia, que você pode usar isso também como arma, como ferramenta, na hora de definir as ações em cima da ativação do seu produto, e para quem é UX também, principalmente, né? Para definir a jornada do seu cliente, isso aqui pode ser também uma ferramenta poderosíssima, tá bom? Algumas métricas de ativação, tá, galera? Taxa de ativação, que é os usuários que completam com sucesso a fase de ativação. O tempo para ativação é o tempo que o usuário leva para completar a fase de ativação. O nível de engajamento é o tempo que o usuário passa no seu produto depois que ele foi ativado. A retenção, que é a taxa de usuários que continuam a usar o seu produto por outro N motivos depois que ele passou por todas as fases de ativação. E, finalmente, a taxa de conversão, que é quando o usuário realiza uma segunda ação ou a mesma ação de ativação com uma frequência determinada dentro de um determinado período, tá? No case, eu também vou dar um exemplo sobre uma taxa de conversão. Padrões de comportamento, galera. Isso aqui eu também tirei lá do livro do Charles Duhigg, tá? Que é o Poder do Hábito. É um outro livro que eu recomendo bastante também. Também pode ser uma ferramenta poderosíssima para ativação do seu produto, que é o tal do looping do hábito, né? Esses 3 pilares aqui, né, que é a deixa, a rotina e a recompensa, eles criam um looping de vício, né? Então, no livro ele fala bastante sobre diversos cases de como criar esse looping do hábito para diversos cenários possíveis. Então, isso aqui pode te ajudar a fazer o usuário se viciar no seu produto, né? Eu, por exemplo, sou viciado no iFood, mas tem diversos motivos para isso também, né? Mas lembre-se que isso aqui pode te ajudar bastante na ativação do seu produto, tá? Beleza. Aqui rapidinho, galera, de novo. E como que o PM, né, o líder de produto, contribui e ajuda para tudo isso aqui no dia a dia, né? Com abordagem interdisciplinar, combinação de gente, como eu comentei. Então, gente, tá maiúsculo ali, porque não é só formação técnica, é pessoas diferentes, religiões diferentes, pensamentos diferentes. Então, quanto mais diversificado o seu time, mais poderoso ele vai ser, com certeza. E a combinação de princípios de design, engenharia, né, e economia, né, galera, que seria o negócio. Então, traga sempre essa galera para discussão, nunca deixe ninguém de fora. Isso tudo é a engenharia de valor, tá, galera? E eu deixo também algumas questões para maximizar aqui as chances de sucesso da aquisição. De novo, tenho certeza que poderíamos listar outros tantos aqui, tá? Mas ficaria uma coisa extensiva demais. Mas alguns exemplos, por exemplo, conhecer bem o seu público, ou seja, de novo aqui o mercado, abordagem intenção-som, tá? Comunicar-se com o seu usuário com frequência, com o seu público com frequência, falamos bastante também sobre isso aqui hoje. Enfatizar o objetivo das funcionalidades do seu produto, olha só. Ter certeza de qual é o objetivo do seu produto, para você não perder o foco. Então, às vezes, você criou um produto legal, ele foi ativado, foi engajado, mas aí você sai criando um monte de feature, um monte de puxadinho, daquelas casas que tem o alicerce, você sai criando um monte de andares assim, para o lado. E aquilo serve para quê?
para ter mais future, não adianta nada, né? Então, não perca o foco dos seus jobs to be done, tá? E por último ali, galera, né, para não ficar muito extenso, repetir todos os passos novamente. Então, isso aqui, assim, gente, é um trabalho contínuo, tá? Então, para quem trabalha com produto e tecnologia, não é vida fácil, você não faz isso uma vez e beleza, apliquei, sucesso. Não. Todo dia a gente tem que estar repetindo esses passos, tá? Tudo bem até aí? Todos acordados? Pessoal do online aí também, tá? Todo mundo bem? Beleza, então vamos para os cases, tá, pessoal? O primeiro aqui, eu colaborei com uma empresa que era provedora de banking e fintech as a service, e de métodos de pagamento. E o case eu acho que é interessante porque ele tinha essa abordagem B2B2C, né? O foco da empresa era aqui, nessa perninha, entregar APIs, né, ou alguns front-ends ali de back-office, né, para os clientes que vão fazer ali a perna B2C, né, que de fato vão ter o contato com o cliente final. Tá? Então, na perna B2B, qual que era a função da empresa? Né? Entregar, por exemplo, APIs para que os cards, os cards issuers, né, que são os emissores de cartão, ou fintechs, né, ou em alguns casos até grandes bancos, que desejaram não desenvolver as tecnologias in-house, né, eles contratavam esse serviço da empresa, por exemplo, para consumir as APIs de criação de onboarding, de Know Your Customer, né, Know Your Partner, para que não tenha o trabalho de criar tudo isso dentro de casa e focar na experiência do seu cliente. Tá? Então, são estratégias que os clientes podem tomar. E o interessante é que nessa perna aqui, a empresa para a qual eu colaborava, a gente tinha o mesmo pensamento. Então, tinha muitos serviços que a gente fornecia ali para o emissor do cartão que a gente também ainda não tinha desenvolvido internamente. Então, a gente tinha um parceiro, a gente consumia esses serviços dele, trazia para dentro, incorporava, enriquecia e fornecia isso para os nossos clientes, tá? E o interessante é que isso poderia ser feito diretamente também, né? Que está representado aqui na perninha B2B do emissor de cartão diretamente para o partner, tá? E por fim, então, os emissores de cartão tinham essa missão de entregar os produtos ali para o seu cliente final, que seriam super apps, serviços financeiros, contas digitais, seguros, etc. Tá? E as métricas disso, e como era o dia a dia, gente, para conectar aí tudo que a gente falou de ativação, de colaboração com esse case, tá? Passo número 1. Então, primeiro, a gente usava uma abordagem muito parecida com o Leanception, tá? Quando eu falo parecida, porque estava seguindo a risca lá no livro, não. Nunca é exatamente igual, né? Mas era bem parecido. Então, passo número 1. Tínhamos o debate primeiro na camada B2B, então, trazíamos para a mesa os times de produto, engenharia, os stakeholders, o jurídico, o regulatório, o contábil. E olha que interessante, né? Já no passo número 1, a gente já trazia o jurídico, o regulatório e o contábil. Né? Ontem, na trilha de agilidade, tinha uma advogada, né? Participando da trilha, e ela trouxe essa discussão para a mesa que gerou um boom muito legal, assim, né? Por que não trazer essas pessoas para a discussão também do desenho do seu produto, né? E aqui, principalmente quando a gente está falando de um produto financeiro, a gente tem que ter essa galera junta para mitigar aqueles riscos lá que o market cita, né? Então, trazendo já para cá, você já desenha o seu produto certo, para você não ter que fazer a famosa gambiarra ou workaholic, em palavras bonitas, mais para frente, tá? Para adaptar. Passo número 2, na camada B2C. A gente trazia também o time de produto, né? Só que aí começava a trazer já os times específicos de cada frente dos emissores de cartão, os times de UX, time de engenharia também dos emissores, né? Os stakeholders e os próprios usuários finais. Isso enriquecia bastante a discussão. Tá? E quais eram as métricas de ativação, Mário, no fim das contas? Beleza, onde está a ativação aí? Quando era lançado o MVP ali, né, o Family Friends, poderia ser um primeiro depósito em conta,
uma primeira transação com cartão, seja de débito ou de crédito, tá? Dependendo do caso. Uma primeira compra de criptomoeda, tá? Então, isso também, para fintechs que estavam lançando, também tivemos o boom aí, né, de criar fintechs de criptomoeda. E o fluxo de ativação tinha que ser sempre contínuo, né? Como eu comentei, é um trabalho de melhoria contínua e frequente, que é sempre buscar o momento ahá ali, o loop do hábito para fazer com que o cliente vicie no seu produto, tá? Então, nesse passo, a gente focava muito nisso. Step 4, que é o mais duro, né? Que é repetir todos os passos anteriores, né? Então, até aí, pensa ali, o produto já está no ar, né? O MVP já está no ar. Beleza, mas tem a velha frase de que você não pode escalar o MVP, certo? Então, repetir todos os passos, melhorar para criar escala e aumentar a sua base de clientes, tá? E alguns exemplos de métricas, tá? Métricas de engajamento, na camada B2C. Usuário que realiza pelo menos uma transação com cartão por mês. Métricas de retenção, também na camada B2C. Usuário que vem realizando ao menos uma compra por mês durante os últimos 3 meses. Isso aqui são só exemplos, tá, gente? Dependendo do emissor ou da fintech, eles tinham métricas diferentes. O importante é que você analise esses dados, lembra, definir os seus KPIs, e a cada checkpoint, coloque acionáveis para pensar como melhorar, né, a ativação dos seus usuários. E o papel do produto na camada B2B, como eu comentei um pouquinho já no slide anterior, era fornecer as ferramentas e as armas para que na camada B2C todos esses dados fossem analisados, né, para se criar as ações, tá? Beleza, um segundo case aqui, rapidinho, é o case do Meli, né, do Mercado Livre. É um case do Marketplace, tá? Na camada aqui pode ver que dos dois lados estão B2C, porque para a gente, no Mercado Livre, tanto o seller, né, quanto o buyer, eles são clientes para a gente. Então, de um lado, a gente está fornecendo lá todo o arcabouço do Marketplace, a infraestrutura de logística, o Mercado Shops, que é o cliente poder ter o seu próprio site dentro do ecossistema do Meli, o Mercado Ads, que é serviços de brand marketing, para o cliente escalar as compras e vendas dele dentro do nosso ecossistema, tá? Gateway de pagamento, serviços de adquirência, tá? Na parte do Mercado Pago. Então, tudo isso está aqui dentro da parte do B2C. O interessante é que esse cliente pode ser tanto um PF quanto um PJ, né? A nossa legislação maluca brasileira permite um pouco. Beleza. E do lado de lá, na camada B2C, a gente entrega o Super App para os clientes, tanto nos aplicativos mobile, né, quanto no desktop, né? E quais são os serviços ali que a gente entrega para ele também? A parte do e-commerce, empréstimos, financiamentos, né? Então, ou seja, o próprio cliente que ele quer fazer uma compra dentro do Mercado Livre, ele pode tomar um empréstimo no Mercado Pago para poder fazer a compra dele, tá? E o interessante é que aqui a gente também tem a camada B2B com os parceiros, né? O parceiro pode ser tanto uma grande marca que expõe a marca dele dentro do marketplace do Mercado Livre. Por exemplo, a gente tem Nike lá dentro, né? Como também pode ser um parceiro tecnológico, ou um parceiro de serviço, que agrega valor e colabora com o Meli, um trocando experiência com o outro, tá? Então, novamente, aí a colaboração. Como a gente faz isso? Então, alguns exemplos aí. Novamente, de novo, é algo muito próximo, não é API Planning exatamente lá do Sage, não, tá, gente? É algo muito próximo, mas a gente tem cerimônias que são mais extensas, que são por quarter, que é o que a gente chama ali de algo muito próximo da API Planning, e o check-in de OKRs, que são com mais frequências, tá? E o que a gente avalia dentro dessas cerimônias? Por exemplo, as métricas de ativação lá dos buyers, que são as primeiras compras. Então, a primeira compra de um novo buyer, ele está ativado. E qual que é a métrica de ativação de um seller? A primeira venda, tá?
Incentivos, lembra do looping? Incentivos para o buyers, os famosinhos cupons, né? Quem quando não recebe aquele cupomzinho quer fazer uma compra? Eu nem sei o que eu quero comprar, mas se eu receber um cupom, eu vou comprar porque está com desconto. Incentivos para os sellers. É muito comum a gente baixar taxas na hora de fazer o repasse, tanto para incentivar, aumentar o número de vendas e o engajamento, quanto para também ajudar o nosso seller a escalar o rating dele dentro da plataforma. Tá? Então, às vezes, o seller, por exemplo, atrasou uma entrega ou algo assim. Isso pode fazer com que ele caia um pouco no rating. Então, a gente ajuda ele, dá incentivo para que ele possa se escalar de novo dentro da plataforma. Tá? Alguns outros indicadores que a gente olha: quantidade de apps instalados, apps desinstalados, apps reinstalados, né? Olha como são cenários distintos, e o churn, né? O famoso abandono aí, que é quando tudo dá errado e o cliente abandona. Tá? O NPS, e ali eu destaco o NPS CS, tá? Porque não estou falando só do NPS da experiência de compra ou venda, estou falando do NPS de se você precisou de pós-venda, seja por uma dúvida, ou se você teve algum problema, tá? Então, o NPS é uma coisa que a gente leva muito a sério e avalia muito, e tem muitos acionáveis em cima disso. E ativação e reativação de clientes baseados em redes sociais. É uma coisa que o Mercado Livre está sempre com olhos muito atentos em cima disso, tá? O passo a passo aqui rapidinho. Então, melhoria contínua do onboarding. Então, o cliente passou pelas fases de ativação, está ativado, quer dizer que eu não vou melhorar o onboard? Não, melhoria contínua. Estamos sempre melhorando o onboard. Tá? Percentual de usuários logados, a gente está sempre de olho nisso para saber quais são os horários que estão logados. Tá? Por zip code também. Então, quais são os horários que os clientes estão mais engajados em cada localidade? Né? No caso do Mercado Livre, em toda a América Latina. Os números variam, né, um pouquinho de país para país, de região para região. O download de apps, como eu já comentei, e a experiência de ativação. A gente está sempre tentando melhorar para que o buyer e o seller tenham uma experiência melhor na ativação, para que isso ocorra cada vez mais rápido. Lembra que uma das métricas é o tempo que ele leva para ser ativado, tá? Beleza. Próximo passo, o impulso, que seria maximizar a ativação dentro do fluxo de incentivos. Ou seja, lembra que eu dei o exemplinho lá de reduzir taxa e cupons? Parou aí? Não. A gente está sempre vendo isso também. Novamente, aí a melhoria contínua. Reduzir perda de vendas recusadas por fraude ou perdas de vendas recusadas por falta de crédito. Então, quando a gente fala de fraude, a gente está falando do famoso falso positivo, tá? Então, às vezes, o cartão dele lá é recusado por possível fraude, mas na verdade não é. Tá? A inteligência artificial, o machine learning lá por trás falou isso aqui pode ser uma possível fraude, né, e pediu uma segunda verificação para o cliente, e aquilo cria uma fricção e faz com que o cliente não queira mais comprar. Então, isso gera uma perda. Então, quanto melhor a gente evoluir as ferramentas de fraude, maior vai ser essa conversão. Tá? E por falta de crédito, é um pouquinho daquele exemplo que eu comentei, né? Se às vezes você quer o produto, mas não tem o valor suficiente, né? Não tem o limite, né? Não tem o crédito disponível, então isso também está embargado dentro da ferramenta do Meli, tá? Do ecossistema do Meli. Considerações finais aqui, gente, que acho que o tempo está acabando, né? Mas rapidinho, eu criei aqui um mapa mental de tudo que a gente falou, de como que as coisas aqui se conectam, tá? E colocando um pouquinho aqui de um resumo também dentro de cada item. Então, ativação, ela não é a garantia de retenção. Então, você ativou o seu produto, não para por aí. Defina sempre um time box para revisar as métricas de ativação e os check-ins dos seus OKRs. A capacidade do coletivo sempre vai ser maior do que a capacidade dos indivíduos. O papel do líder no incentivo da resolução de problemas e na colaboração. Falamos também isso, a importância. Cerimônias colaborativas sempre vão ser mais eficientes e vão gerar menos decisões monocráticas, tá? A colaboração ajuda a mitigar os riscos de descoberta, muito importante. Antes de formar as mesas de discussões, ou seja, trazer aqueles stakeholders, principalmente de alta patente, né, aqueles caras que têm a agenda dificílima,
Tenha certeza do que você quer discutir e qual é o problema que você quer resolver. E tem polêmico aqui, falamos também. Traga o agilista para o seu lado. Então, aqui, na minha humilde opinião, eu acho que pode ser um grande parceiro seu, desde que você saiba trabalhar com ele. Mestre sentimentos e a melhoria contínua, né? Ou seja, faça com que o seu time esteja engajado por natureza, não esteja engajado só no mês da antecipação do terceiro do pagamento da PLR, né? E torne as suas cerimônias agradáveis e democráticas, certo? Eu deixo aqui algumas inspirações e referências de como eu formei aqui essa palestra, tá? E é isso, galera. Obrigado.